Olá pessoal, tudo bem? Nessa manhã nós vamos conversar um pouquinho para que os irmãos tenham conhecimento e force e reforce o seu pensamento sobre a Bíblia e a vida cristã. Nós temos ouvido falar muito a respeito de traduções bíblicas, informações sobre os fatos da Bíblia e o momento em que nós estamos vivendo, a atualidade. A Bíblia, na nossa visão, é exatamente igual todos os dias, porque a Bíblia afeta a vida do homem sem Deus, do homem em pecado. E isto desde o momento que houve a introdução do pecado, do alvo errado desde o início, nós vamos verificar que tudo é atual, porque o homem continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Por isso que a Bíblia para nós é como se fosse do dia, um jornal do dia, onde ela condena as coisas que estão acontecendo no dia a dia, os males que acontecem no dia a dia. A Bíblia e a vida cristã é algo impressionante. Nós temos que observar, conforme diz o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 22, quando caminhares, isso te guiará, quando deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquele farol, aquela luz que nos dirige e guarda. Então a Bíblia, dentro do procedimento, dentro da ideia de ler a Bíblia e praticar no dia a dia, nos apresenta uma direção. Ela nos guia, orientando como proceder. O próprio profeta vai dizer que Deus nos conhece. Deus conhece aqueles que é dele e os que não são dele. Então Deus conhece todas essas coisas, faz essa separação. Então, se você estiver na dependência do Senhor e clamar a presença de Deus através da palavra, ela vai te guiar, vai te orientar, vai te mostrar como viver. Ela apresenta um caminho certo, onde nós podemos andar nesse caminho certo e observarmos sempre o foco da palavra de Deus, que é a vereda da justiça e da verdade. A Bíblia é assim para nós. Então, nós temos que considerar que quando nós estamos norteando as nossas vidas na palavra de Deus, nós temos direção, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde estamos indo. A Bíblia, quando nós estamos vivendo dentro desse processo, ela é uma proteção, porque ela vai nos guardar através dos ensinos dela, ela vai nos proporcionar direção, uma proteção. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 23, 4, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de orientação, direção, proteção, e ela nos dirige e guarda em todos os tempos e em todos os caminhos. E para nós também a Bíblia é a companhia de Deus. Quando você se dedica, quando você se coloca na presença do Senhor, lendo a própria Bíblia, Deus está falando com você. Deus está conversando com você. Ele está contigo. E eu gosto muito da expressão dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando Jesus expõe a palavra, quando Jesus expõe as Escrituras, e os seus corações começam a aquecer, e Jesus vai saindo e ele diz, olha, fica conosco, porque estamos aprendendo e ouvindo da palavra de Deus, é ter o nosso Deus conosco. Quando nós falamos com Deus nas nossas orações, nós vamos receber uma resposta pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso que é muito interessante quando nós gastamos tempo procurando esta palavra, este ensino. É muito legal, é muito bom sermos direcionados por este livro. A leitura da palavra de Deus fala conosco, nos orienta,
nos dirige, nos dá proteção, nos faz companhia. Então nós precisamos pensar sobre a meditação que nós precisamos desenvolver e direcionar na palavra de Deus. É muito interessante nós pensarmos sobre isso, é muito interessante nós vivemos nessa dependência, a dependência da palavra de Deus. A Bíblia para nós como cristãos, como a palavra de Deus, é o nosso livro de fé, o nosso livro de regras, de orientação, de direção e prática de tudo isso. Por isso que vamos gastar tempo lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. Que Deus nos abençoe.